O assunto muito sério e que vem causando dor de cabeça aos motoristas que deixam, inclusive, os seus carros em estacionamentos públicos. Veja o que eu tô falando. Estacionamentos públicos. Olha essa imagem aí de um flanelinha folgado que quebrou o para-brisa, cara, do carro após estacionar em uma vaga pública na Asa Sul. Repórter Ana Bianchini tá aqui com a gente, a Aninha. Esse tipo de situação é inaceitável, né? Até porque, Aninha, a gente tem poucas vagas, a gente sofre para achar uma vaga e quando encontra ainda tem que lidar com um tipo desse no meio da rua, né, querida? É com você. É sim, meu amigo, é uma situação inaceitável e essa é só uma das várias situações que os motoristas que frequentam esse estacionamento todos os dias precisam lidar. E só pra gente conversar uma coisa aqui, viu, Fred? Na nossa primeira entrada aqui no jornal, você falou sobre a questão de como identificar esses flanelinhas regulares, digamos assim. E alguns estão, sim, regularizados, isso porque em 2022 a Secretaria de Desenvolvimento e também de Trabalho levantou aí uma inscrição para esses profissionais, na qual eles passaram, inclusive, por alguns cursos, até aprenderam a lidar com os clientes. E esses flanelinhas, hoje, eles usam um colete azul com um número e também um selo da Secretaria do Trabalho e um crachá com o QR Code. Então, essas são as dicas para identificar um flanelinha regular aqui no Distrito Federal. E agora a gente continua falando desse caso, Fred, mas dessa vez com o Dr. Rafael, que é o delegado responsável por essa investigação e agora vai nos trazer mais detalhes a respeito da prisão desse homem, que foi preso, inclusive, hoje pela manhã. Ele estava no estacionamento. Como é que foi feita essa prisão, doutor? Ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde. A gente, desde que a gente tomou conhecimento do fato, a gente não tinha identificação do tal flanelinha, do autor. A gente tinha as imagens, só que não tinha conseguido identificar. Então, por alguns dias, a gente foi até o estacionamento tentando encontrar ele lá e hoje a gente deu essa sorte, encontrou o indivíduo lá. E aí abordamos, trouxemos aqui para a delegacia, o identificamos e vimos que ele já tinha um longo histórico nesse tipo de crime, com agressividade, com dano aos veículos. E aí ele foi preso em flagrante, mesmo apesar desse lapso de 3 dias. E além disso, a gente representou também pela prisão preventiva, principalmente pelo histórico de agressividade dele. E doutor, como é que foi o momento da abordagem? Em algum momento ele chegou a ver essas imagens? Ele negou que era ele ali naquela situação? Não, na hora que a gente abordou, ele disse que já estava esperando, até porque ele mesmo já tinha visto as imagens na mídia. Então ele disse que já estava esperando, ele foi muito tranquilo. E aqui na delegacia ele confessou, até porque não teria como ele negar, né? Ele confessou, mas disse que estava sob efeito de álcool, de droga e realmente perdeu a cabeça. O problema é que ele fala que ele tem esse costume, ele já é viciado em crack e bebida alcoólica. E ele fala que sempre que ele bebe e usa droga, ele fica mais exaltado e comete esse tipo de crime. E a gente percebe ali pelas imagens, conforme também as informações que eu passei agora a respeito da identificação, né, de um profissional regular, ele não estava com esse colete. Então, só para confirmar, ele não era regularizado pela Secretaria de Trabalho. Isso, ele não era. Ele tinha um colete amarelo, um colete desse de sinalização de trânsito, que a gente vende em qualquer lugar. Então, ele tinha esse colete, mas não era o colete como você falou, o colete azul, com o símbolo do GDF, com o número de cadastro, né? Isso ele não tinha, ele não era cadastrado. Perfeito, doutor. Muito obrigada. E só para encerrar aqui agora, meu amigo Fred, nós ouvimos alguns motoristas ali na região, a maioria preferiu não se identificar, mas as histórias são histórias, assim, inacreditáveis, tá? Inclusive, alguns motoristas já chegaram a encontrar até droga dentro do carro deles. Esses motoristas que precisaram deixar a chave ali por falta de vaga ou algo parecido. E muitos motoristas também denunciando que quando não pagam o valor para usar essa área pública, acabam tendo o carro danificado, arranhado, amassado e às vezes até mesmo tirava uma lasca do carrinho ali daquela pessoa. Então é uma situação muito complicada, né, Fred? Cara, uma situação que acabo de receber aqui no meu Instagram também, Aninha, que você não citou e a gente vai implementar, é que o cara chegou na torre de TV para estacionar, ele me disse aqui, não tinha vaga. De repente, um senhor chegou para ele, o senhor quer uma vaga? Paga que eu consigo. E aí ele pagou pro cara lá, ele tirou um carro da vaga e esse cara estacionou. E esses flanelinhas, como você disse, tá com a chave de alguns carros desses e acaba fazendo isso, né?